O que você entende por doença, cura, saúde e autocura? Às vezes temos doenças que os médicos não acham a causa. Os remédios não dão jeito. Ele ajuda no sintoma, mas não cura a causa do problema. Você já percebeu como o corpo fala? Quantos de nós, ao ficarmos nervosos, o intestino solta? O estômago dói, depois vem a dor de cabeça. Aquela insônia que insiste em voltar quando o coração está inquieto. Será que isso tudo é só físico? Ou será que o corpo está tentando dizer o que a alma não consegue gritar? Porque talvez aquilo que você chama de doença seja, na verdade, o seu corpo tentando te salvar. Fique até o fim para entender por que alguns sintomas voltam, mesmo com tratamento, e como o autoconhecimento pode transformar nossa doença em saúde física e emocional. Mas, se você tiver que sair, pode continuar acreditando que o remédio é o suficiente. E talvez perca a chance de entender o que a vida vem tentando te ensinar há tempos. Você teve doença que melhorou por um tempo e depois voltou? Conhece alguém que isso aconteceu? Deixe seu comentário e envie esse vídeo para aquele amigo que precisa ouvir sobre isso. Mas, independentemente de você ficar ou sair, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: o médico não achou nada, mas eu continuo mal? É cada vez mais comum e não é coincidência. A medicina moderna avança, mas a dor interior também. Tratamos os sintomas, mas ignoramos a causa. Você sabia que a nossa doença pode não ter causa física? E aí? O que fazer se os médicos tratam apenas do corpo? E quando a causa é emocional, espiritual, energética, não há remédio que dê conta. É por isso que a medicina psicossomática vem ganhando força. Ela é parte de um princípio simples. O corpo e mente não estão separados. Se o médico não olhar para nós como um ser inteiro, o remédio não vai funcionar. Não somos parte. Enquanto tiver um médico que cuida de uma mão, mas não cuida das pernas, não sabe como vai o nosso coração, nossa pressão, não vai entender porque o problema da mão está intimamente ligado a um dia em que nós negamos a ajuda a alguém. Você sabia que quando guardamos raiva, culpa, tristeza ou medo, isso se imprime nas nossas células? Cada emoção tem uma vibração, e essa vibração molda a nossa saúde ou a nossa doença. Você já notou que quando está com raiva, o estômago aperta? Ou quando sente ansiedade, o peito parece pesar? Esses não são sintomas aleatórios, são mensagens. O corpo fala, sempre falou, mas nós desaprendemos de ouvir. Você se observa como fica depois de uma discussão? Deixe nos comentários. A sabedoria é antiga e a ciência está redescobrindo. Essa visão do ser humano como um todo não é nova. Há mais de 1000 anos, um médico chamado Avicena já dizia que não existe doença isolada do ser humano. Para ele, o corpo, a mente e o espírito são partes da mesma realidade. Se uma adoece, todas sofrem. Hoje a ciência volta a comprovar isso. Pesquisas sobre o efeito placebo, a neuroplasticidade e até a influência da meditação na imunidade.
Isso mostra que o pensamento e as emoções têm impacto direto no corpo físico. Não é crença, é fato. As fotografias Kirlian, por exemplo, captam campos energéticos ao redor do corpo humano. É uma espécie de assinatura vibracional de cada pessoa. E o que essas imagens revelam é simples e profundo. Somos energia em movimento. E essa energia muda conforme o que sentimos, pensamos e fazemos. Se estamos em paz, nossa energia se expande, harmoniza. Mas quando alimentamos o medo, o ódio, o rancor, essa energia se contrai e o corpo sente. Células adoecem, órgãos perdem vitalidade, o sistema imunológico enfraquece. A doença, muitas vezes, é o último grito de um desequilíbrio que começou lá dentro, na intimidade do nosso pensamento. Você já observou a sua pressão arterial depois de um susto? Deixe seu comentário. E quando a causa da doença não é física? Pense numa dor de cabeça. Você toma um remédio, ela passa, mas depois de um tempo, volta. Se fosse apenas um problema físico-químico, o remédio teria resolvido. Mas se a origem está num conflito interno não resolvido, uma culpa, uma preocupação, uma perda, o sintoma volta até que você olhe para dentro. O corpo é sábio. Ele não quer te punir, ele quer te ensinar. Ele mostra, através da dor, o ponto que precisa de cura interior. A doença não é castigo, é convite à transformação. Mas a maioria de nós reage com revolta. Por que logo comigo? Por que eu? E a resposta é porque o corpo é o espelho da sua alma. Nosso corpo físico é todo estruturado sobre essas linhas energéticas. E quando nós nascemos aqui, as doenças que estão registradas em nossa consciência refletem nesse corpo energético que transmite ao corpo físico. Por isso, se tratarmos apenas o lugar do corpo físico onde a dor reflete, necessariamente não vamos curar aquela dor, porque ela não está localizada ali. Tudo o que a consciência carrega de medo, de excesso, de desequilíbrio, se reflete no corpo físico. E as matrizes invisíveis da doença? Imagine que cada emoção negativa é uma pequena faísca que deixa marcas dentro de nós. Essas marcas não somem sozinhas. Elas se acumulam e, com o tempo, formam padrões. Esses padrões moldam nossa energia. E nossa energia molda o corpo. Por isso, duas pessoas com a mesma doença podem reagir de forma completamente diferente ao tratamento. Porque a causa verdadeira não está no corpo, mas na consciência. E quando entendemos isso, algo muda. Deixamos de nos ver como vítimas da vida e passamos a ser aprendizes dela. A pergunta deixa de ser por que isso acontece comigo e passa a ser o que isso está tentando me ensinar. E essa mudança de olhar é libertadora, porque você para de lutar contra a doença e começa a aprender com ela. E quando aprende, o corpo se reequilibra. O sintoma perde o sentido, porque a lição foi assimilada. Você já refletiu sobre isso? Deixe seu comentário. As doenças são mestres silenciosos. Algumas doenças vêm e vão.
outras permanecem por muito tempo. E há aquelas que nos acompanham até o final da vida. Mas e se até essas, as chamadas incuráveis, tivessem um propósito? E se elas fossem mestres silenciosos que vieram nos ensinar paciência, aceitação, fé, humildade? Pense nisso. Quantas pessoas só aprendem o verdadeiro valor da vida depois de um diagnóstico difícil? Quantas mudaram suas relações, reencontraram a fé, se tornaram mais humanas depois de adoecer? A doença, muitas vezes, é o chamado que a alma dá quando nos desviamos do essencial. Ela não destrói, ela desperta. Você já passou por uma situação dessas? Deixe nos comentários. Quando o corpo vira prisão e libertação. Existem casos em que a limitação física se torna uma forma de aprendizado profundo. Pessoas com deficiências, doenças neurológicas, limitações motoras, cada uma carrega um enredo invisível, uma história na alma. É como se a vida dissesse: agora você vai aprender de outro jeito. Não como punição, mas como reeducação do ser. Afinal, o corpo ela é uma escola. E o que a gente chama de prisão pode ser o maior portal de libertação. Há dores que não curam o corpo, mas curam o espírito. Há doenças que não passam e mesmo assim nos transformam completamente. Porque o corpo é temporário, mas a consciência é eterna. E é nela que tudo se grava, o bem e o mal, o amor e o desequilíbrio, o aprendizado e o esquecimento. Tem doenças que nos levarão à morte do corpo físico, mas que nos deixarão com o espírito em paz. Você sabia que somos imortais? Apenas este corpo morre, mas sobrevivemos. Deixe seu comentário sobre isso. E o poder da consciência na cura? Você já percebeu como algumas pessoas enfrentam doenças graves e ainda assim irradiam paz? Enquanto outras, com pequenos incômodos, vivem revoltadas? A diferença está no nível de consciência. Quando você entende que tudo na vida tem um propósito, a dor perde o poder de te destruir. Ela continua doendo, mas deixa de ser inimiga, vira aliada. E aos poucos a energia que te sustentava no sofrimento começa a mudar. Você se torna mais leve, mais confiante, mais em paz. A cura verdadeira não é ausência de sintomas, é presença de sentido. E quando o sentido desperta, o corpo responde. Às vezes, o sintoma desaparece. Às vezes, o corpo ainda carrega o limite, mas a alma floresce. E é essa mudança interior que transforma tudo ao redor. Você é daquelas que sofre sem reclamar ou é chegada a uma reclamação? Deixe seu comentário. Já pensou no que a doença quer te ensinar? Você já se perguntou o que a minha doença quer me ensinar? Sim, porque cada problema fala uma linguagem diferente. A dor na garganta pode estar te pedindo para expressar o que você cala. O problema no estômago pode estar dizendo que você está digerindo mal as situações da vida. A dor nas costas pode estar te mostrando o peso que você insiste em carregar. O corpo não mente.
E quando você começa a ouvir, a vida muda. Você passa a se perceber como um ser inteiro, corpo, mente e alma, em harmonia com o universo. Você tem o hábito de se observar depois de uma discussão, de um susto, como o seu corpo reage? Deixe seu comentário. Temos a responsabilidade sobre o nosso equilíbrio interior. Talvez essa seja uma das maiores verdades. Nós somos autores da nossa saúde. Assim como criamos desequilíbrios, também criamos cura. Nossas atitudes, pensamentos, palavras, hábitos, tudo isso é energia em movimento. O que você pensa, sente e faz está contribuindo, está construindo o seu corpo de amanhã. E não é metáfora, é literal. As escolhas de agora estão moldando o seu futuro, o nosso futuro. Então, pergunte-se: você está alimentando o corpo com amor ou com culpa? Está nutrindo a sua mente com fé ou com medo? Está vivendo de forma leve ou apenas sobrevivendo? A vida responde na mesma frequência que você emite. E o corpo é o espelho mais honesto que existe. O que você está criando para você? Deixe seu comentário. Os 4 caminhos práticos para iniciar a autocura. Como começar essa cura interior? Primeiro, observe-se sem julgar. Olhe para a sua dor com curiosidade, não com medo. Pergunte o que ela quer te mostrar. Em vez de se revoltar, escute. Segundo, mude o que está ao seu alcance. Alimente-se melhor, durma melhor, mas acima de tudo, e talvez até para que você possa se alimentar melhor, dormir melhor, limpe seus pensamentos. Não dá para ter corpo saudável com mente tóxica. Terceiro, perdoe e perdoe-se. O perdão é o remédio mais poderoso que existe. Não é sobre quem te feriu, é sobre o que você carrega. Perdoar é se libertar da energia que adoece. E por último, talvez devesse ser o primeiro, cultive a fé. Não importa no que você acredita, o importante é acreditar em algo maior. A fé é o antídoto do medo. Onde há fé, a cura sempre encontra caminho. E isso é científico. Universidades do mundo estão pesquisando e concluindo que a fé é cura, é saúde. Você tem o hábito de se acolher ou apenas se julgar e condenar? Deixe seu comentário. Um contraponto necessário. É importante lembrar, ao falarmos que a cura está dentro de nós, não significa abandonar a medicina nem rejeitar o tratamento, pelo amor de Deus.
A ciência, ela é uma aliada. O médico cuida do corpo, mas só você pode cuidar da sua alma. A verdadeira cura acontece quando o remédio e a consciência andam juntos. Quando o tratamento não é apenas químico, mas também emocional, espiritual, energético. Então, não é ou o remédio ou a fé. É remédio e fé. É ciência e amor. É cura do corpo e da alma. Tudo junto. Porque tudo é um. Você sabia que a homeopatia trabalha as dores da alma? Deixe seu comentário. Nada é à toa nessa vida. A vida não erra endereço. Nada chega até você por acaso. Nem as pessoas, nem os problemas, nem as doenças. Cada situação que vivemos é um capítulo de aprendizado. Um lembrete de que somos mais do que o corpo, mais do que o medo, mais do que a dor, mais do que os problemas. Somos consciência, energia e vida em expansão. E se o corpo fala, que tenhamos coragem de ouvir. Porque talvez o que hoje parece um problema seja exatamente o que vai nos curar. Então me diz, o que o seu corpo está tentando te contar? Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho. Espero você no próximo vídeo. Até!